Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos agora pela manhã em nosso estudo na nossa escola dominical. E assim, ao iniciar esse momento, tenhamos a nossa oração. Senhor Deus, nós estamos em nossos lares, estamos nos preparando para receber, através do estudo desse tema, a tua orientação, a tua instrução. Assim, Senhor, nós pedimos que através do teu Santo Espírito, tu estejas iluminando nossas mentes e corações para o que nós vamos partilhar, que nós vamos receber de sabedoria da tua parte. Fica com cada um de nós, Senhor, onde quer que estejamos nesse momento, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, irmãs, irmãos, é achar a graça da vida. E o nosso texto bíblico base é 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Leiamos. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de meu senhor. Você, os seus filhos e os servos cultivarão a terra para ele, e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Esse é o texto que nós temos da palavra do Senhor, e baseados nós temos agora nesse texto o tema que nós vamos abordar: achar a graça da vida. Na introdução, no movimento interno e externo, vamos interferindo na vida e sendo interferidas por ela. Durante a nossa existência, as experiências que temos vão nos moldando e, por que não dizer, transformando também. Nessas transformações, nos deparamos com nossas virtudes e fragilidades, com nossos medos, traumas e sentimentos de inferioridade. Libertar-se disso é muito importante para que tenhamos uma saudável relação com Deus e com as pessoas. Por outro lado, é por meio da relação da verdade e intimidade com Deus que nos libertamos. O que observamos aqui é uma grande verdade. Nós vivemos num mundo em que, nesse mundo, nós interferimos e também sofremos interferências externas. Nós vivemos
nós sobrevivemos. Nós passamos por problemas, lutas, dificuldades na face da terra. E, em meio a isso, nós precisamos reagir. Nós agimos porque cremos que Deus está conosco, tem nos sustentado, tem nos abençoado. Em alguns momentos nos sentimos frágeis, mas Deus é quem nos fortalece. Assim, deve ser a nossa caminhada com Deus, crendo que Ele está sempre ao nosso lado, nos abençoando e nos sustentando. Fundamento bíblico. O texto bíblico traz a história de Mefibosete, um homem machucado, ferido, que um dia foi alcançado pela graça divina manifestada através de Davi. Para entender essa história, é preciso revisar a história de Davi e Jonatas. Eles desenvolveram uma bonita e fiel amizade, como atesta 1 Samuel 18, de 1 a 4. Jonatas era filho do rei Saul, que se tornara inimigo de Davi. Apesar disso, a amizade entre os dois se fortalecia. Davi prometeu que, quando assumisse o reinado, cuidaria da família do amigo, conforme atesta 1 Samuel 20, 14 e 17. Quando nós voltamos aqui no tempo, observamos a amizade que Davi e Jonatas tinham. Jonatas era filho do rei Saul. E observamos aqui um problema de relacionamento. Saul não gostava de Davi, passou a odiá-lo. Mas Jonatas se tornou um grande amigo de Davi. E Davi disse a Jonatas em certo momento: eu vou cuidar da sua família, devido à nossa amizade. Porque nós somos pessoas que precisam fazer o bem. E assim Davi tomou uma atitude. Observamos que Jonatas tomou um lado nessa história. Mesmo sendo filho de Saul, ele optou por Davi ser um amigo. Na nossa vida nós fazemos isso, nós fazemos as nossas escolhas. Nós optamos. E às vezes isso pode nos trazer alguma consequência. É quando nós optamos por fazer, por exemplo, algo mal, claro que nossos pais serão contra e vão agir, vão interferir. Quando nós fazemos algo bom, nós sentimos que devemos também compartilhar. Esse é o desafio para nós. Nós interferimos e recebemos interferência. Nós observamos aqui que Davi, ele recebeu uma interferência divina. E ele quis, em agradecimento, ofertar essa interferência. Ele fez o quê? Resolveu cuidar do filho do seu amigo. Observamos aqui que é de Deus, procede de Deus. Próximo parágrafo. O tempo passou e Davi se lembrou dessa aliança e por isso ficou sabendo da existência de Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul. O príncipe que havia nascido para reinar, ao ter a sua vida protegida da morte por sua ama, conforme atesta 2 Samuel 4,4. Caiu e ficou manco. Uma tragédia mudou a história de Mefibosete. Conhecemos a história. Quando ele nasceu, a pessoa que cuidava dele deixou cair, ele ficou manco. E assim viveu a sua vida. Ele que havia nascido para reinar, agora precisava de assistência. Não tinha mais a coroa, porque o seu pai morreu. Entretanto, um outro rei, Davi, teve misericórdia com ele e o mandou buscar. Observamos aqui que, mesmo não tendo nascido para ser o seu sucessor, o sucessor de Saul, observamos aqui que Deus, através de Davi, o abençoou para que ele pudesse estar ao lado de quem reinava. Não seu avô Saul,
mas o grande amigo de seu pai. No próximo parágrafo, o nome Mefibosete significa vergonha. Após seu acidente, ele vai viver isolado, escondido, por cerca de mais ou menos 15 anos, em uma cidade chamada Lodebar, uma cidade esquecida. Ali ninguém se lembraria dele, e ficar ali talvez fosse proposital. Ali ninguém se lembraria que ele era alguém. Mefibosete, com vergonha de sua vida e história, provavelmente não queria ser encontrado. Ao saber da existência do filho de seu amigo, Davi mandou buscá-lo e foi bondoso e misericordioso para com ele, como atesta 2 Samuel 9:7. O que vemos aqui? Mefibosete, um nome que significa vergonha. Ele realmente passou a ter vergonha da sua situação. Se tornou uma pessoa manca. Começou a viver uma vida isolada, escondida, por mais ou menos 15 anos. Não queria se mostrar. Foi para um local isolado. Isso acontece com muita gente hoje. Quando começa a se sentir aflita, angustiada, depressiva, começa a fugir, se esconder, se afastar, porque não acredita mais em si próprio. Assim estava vivendo Mefibosete, a sua vida, a sua história de vergonha, de deficiência física. Não queria ser encontrado, por isso sumiu. Porém, quando Davi ficou sabendo da existência desse filho de seu amigo, mandou buscá-lo. E ele teve bondade e misericórdia para com Mefibosete. Davi não teve preconceito de mandar chamar uma pessoa deficiente física, de ter um deficiente físico ao seu lado. Davi não teve preconceito. Que infelizmente no mundo hoje há muito preconceito, muita vergonha. Pessoas que acabam se sentindo envergonhadas por serem do jeito que são ou terem nascido do jeito que estão. Davi não teve esse preconceito. Nós também não devemos ter, porque Deus ama a todos nós, independente de quem sejamos ou como estamos. Palavra que ilumina a vida. A vida de Mefibosete foi marcada por decepções, medos, frustrações, tristezas, angústias, perdas irreparáveis. É nessa situação que Davi o encontra. Muitas vezes somos encontradas assim por Deus. O que Davi fez a Mefibosete é o que Cristo fez por nós. Ele nos salvou, manifestou sua graça, estendeu a sua misericórdia e bondade. Na nossa perdição, ele nos buscou e nos atraiu para a sua presença, como atesta Ezequiel 34:11. É o que observamos aqui. Da mesma forma que Mefibosete foi buscado e encontrado e trazido para Davi, nós também no passado, nós fomos buscados, encontrados e trazidos para Deus em Cristo Jesus. Se hoje estamos na igreja de Jesus é porque alguém nos buscou, alguém orou, alguém intercedeu, alguém testemunhou de Cristo Jesus para nós. E o mesmo nós devemos fazer também. Deus agiu através de Davi para que Mefibosete tivesse sua vida mudada. Deus agiu através de alguém para que nós também tivéssemos a nossa vida transformada. Mefibosete, pessoa que vivia praticamente sem ânimo, escondido, se sentindo envergonhado por ter se tornado uma pessoa deficiente física. Mas Davi o buscou para honrá-lo. Deus tem nos honrado também. Deus tem nos abençoado. Que possamos deixar Deus agir em nós e através de nós, para que possamos também buscar outras vidas e trazê-las ao Senhor da salvação, a Jesus. Próximo parágrafo. Identificando-nos com os traumas de Mefibosete. A palavra trauma, em sua raiz etimológica, significa uma lesão causada por um agente externo. Essa lesão está ligada a feridas ocasionais quando nossas defesas psicológicas são violadas. Um trauma resulta de uma experiência emocional desagradável, que deixa uma marca interior que pode durar muito tempo.
Os traumas de Mefibosete muitas vezes podem ser os nossos também. Nós vamos ver alguns exemplos. Trauma pode ser físico, mas pode ser também um trauma emocional e espiritual. Não é fácil. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a várias situações, várias coisas que acontecem. E assim, Mefibosete, devido a um trauma físico, houve uma consequência séria, um trauma emocional na sua vida. Ele começou a sentir o nada. Uma pessoa que tinha vergonha da sua situação. E assim fugiu, buscou se esconder, tinha vergonha de si próprio. Veremos aqui traumas familiares. Sua família morreu. As pessoas que lhe serviam de amparo já não estavam mais ali. Isso também ocorre conosco. A perda de um familiar é uma situação extremamente difícil, seja por meio da morte física ou da morte dos relacionamentos. Às vezes nossas famílias se desestruturam de forma que nos sentimos impotentes, e isso pode nos ocasionar problemas emocionais. Traumas familiares acontecem, têm acontecido, em que pessoas, devido a algo que acontece, famílias fragmentadas, desestruturadas, as pessoas começam a se sentir abandonadas e acabam caindo no mundo que pode levá-los à destruição. Observamos muitas pessoas assim, que tiveram problemas de estrutura nos seus lares, ou não tiveram pais, não tiveram familiares, e agora vivem abandonadas, excluídas, sofrendo. Há pessoas assim hoje no mundo. Devemos ter um cuidado, o que nós podemos fazer para alcançar essas vidas, para mostrar o amor de Deus, não apenas em palavras, mas em atos e atitudes. Outro caso que acontece é o trauma físico. Enquanto fugia, ele se acidentou e se feriu, adquirindo sequelas. Seu acidente não paralisou somente o movimento de suas pernas, também paralisou seus sonhos. Não poderia mais, por exemplo, ser um guerreiro, algo que lhe estava destinado. Da mesma forma, também estamos sujeitos e sujeitas às deficiências. Há quem não consiga se imaginar desse jeito, e é incompreensível. Mefibosete não lidava bem com essa situação. Além do preconceito da sociedade, havia incompreensão no seu coração. Isso acontece com muitas pessoas deficientes ou familiares que as têm. Mefibosete sofria, tanto externamente, fisicamente, como internamente. Ele não podia nem mesmo lutar para defender o seu povo, a sua nação. Ele era excluído, mal visto pela sociedade, que não aceitava pessoas deficientes. Ele se sentia envergonhado de ser o que era, de ter ficado assim e de não poder fazer nada. Isso lhe trazia um mal profundo, um mal físico, um trauma físico que lhe trouxe sequelas interiores, emocional. Ele não se sentia gente, não se sentia uma pessoa, não sentia que merecesse algo. Por isso ele fugiu, se escondeu, não queria ser encontrado, por causa da sua situação, algo físico que o destruíra internamente. Vemos aqui um outro ponto, traumas emocionais. Todas as situações vividas por ele justificam seus problemas emocionais. Sua alma estava ferida, sua autoimagem destruída. Ele se via como um cão morto, como atesta 1 Samuel 9:8. Nossas duras experiências podem afetar negativamente a nossa autoestima, distorcer a nossa imagem que temos de nós e a nossa ideia de como Deus nos enxerga. Isso é complicado. Essa situação estava destruindo a sua vida emocional, já não sentia mais um ser humano, uma pessoa. Isso afeta também a cada um de nós. Quando nós nos encontramos lesados, de alguma forma, fisicamente, algo que acontece, isso começa a abalar o nosso emocional, abala até mesmo a nossa vida espiritual. Tem levado pessoas a ficarem desanimadas, pessoas se frustram, se afastam de Deus, se afastam da igreja, se afastam dos familiares
e acabam buscando algo que pode levá-las à destruição, a um grande dano físico. Mefibosete estava sofrendo terrivelmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente também. E há pessoas hoje que vivem também assim. Deus nos chama para fazer algo, o mínimo que seja. Porque no mundo que nós vivemos hoje, há todas essas espécies de traumas. As pessoas estão traumáticas de tanta coisa que tem acontecido, que as vitima fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Deus conta conosco para trazer novamente o sabor pela vida a essas pessoas. Próximo parágrafo. Em meio a tudo isso, o fraco e triste Mefibosete foi restaurado. Quando? No momento em que foi ao encontro do rei. O rei o chamou e ele atendeu. No momento em que decidiu não se esconder, mas expor sua situação, sua dor e sua vergonha. Mefibosete foi encontrado, foi levado diante de Davi, e Davi tomou conhecimento do que estava acontecendo com Mefibosete. Ele estava sentindo uma grande dor devido a seu trauma físico, emocional, espiritual. Ele se sentia envergonhado de ser gente, de ser uma pessoa, devido à sua situação. Davi ficou sabendo e Davi teve misericórdia de Mefibosete, que se sentia um nada, um zero à esquerda. Davi, graças a Deus, teve misericórdia para com Mefibosete. No próximo parágrafo, nós temos acesso direto ao Rei Jesus. Ir até Ele, expor nossas fragilidades, pedir-lhe para intervir em nossa vida e mandar pessoas para nos ajudar. São atitudes que podemos fazer inspirados e inspiradas na história do filho de Jonas. Observamos aqui que Davi trouxe alegria e felicidade para Mefibosete, porque o mandou chamar, o trazer, e disse que ele ficaria com ele, viveria com ele, comeria com ele, estaria ao seu lado. Davi o honrou. Davi não teve preconceito, não teve acepção de pessoas por Mefibosete ser do jeito que estava, deficiente físico, estar vivendo aquela vida, se sentindo envergonhado de si mesmo. Davi o honrou, trouxe dignidade, honra. Davi queria ao seu lado o filho do seu amigo. Da mesma forma, Jesus tem nos amado. Jesus nos trouxe do jeito que éramos ao Pai. Jesus sabia como que nós vivíamos no mundo, como estávamos. Os nossos traumas físicos, emocionais, sentimentais, espirituais. Jesus nos amou e nos trouxe para a salvação, nos trouxe para o Pai. E hoje Ele conta com a nossa participação também nessa grande tarefa de recuperar pessoas que vivem nesses traumas. Deus conta com cada um de nós. Próximo parágrafo. Ao entrar na presença do rei, ele passou a comer pão continuamente em sua presença e tudo lhe foi restituído. Alguém que tinha perdido a posição de príncipe e se tornado um ninguém, é novamente colocado como príncipe, como um dos filhos do rei. Ao permanecermos na presença do Rei dos Reis, temos o pão vivo que desceu do céu, como atesta João 6,51, para restaurar nossas vidas. Mefibosete, que havia nascido como herdeiro do rei, perdeu tudo, até a sua vida física, emocional e espiritual. Se afastou, envergonhado. Porém Deus, através de Davi, o recompensou, trouxe para viver no palácio, ao lado do rei, comer do que o rei comia, viver ao lado de Davi. Deus honrou esse homem e usou Davi como um instrumento. Assim como Deus tem honrado a cada um de nós, para que possamos, através da misericórdia, alcançar vidas que estão sofrendo, que precisam de Deus nas suas vidas. Deus conta com cada um de nós, com o nosso testemunho de vida, através de atos e ações, através do nosso testemunho. Não podemos fazer muito, mas o mínimo que nós fizermos pelas pessoas que precisam será grande para o reino de Deus.
Conclusão. Deus nos chama para a sua presença e em amor nos oferece a sua mesa, um banquete. A única coisa que devemos ter é comer da mesa do Rei, nos alimentarmos da sua palavra e da sua presença todos os dias da nossa vida. Esse é o grande banquete que Deus tem nos oferecido. Diariamente nós temos comida e bebida da mesa do Rei Jesus. A sua palavra, que é pão da vida e água da vida. E devemos partilhar, porque estamos participando do banquete. Não devemos ser pessoas egoístas, devemos participar desse banquete, levando também as pessoas à nossa volta que precisam da salvação de Deus e de Jesus. Próximo parágrafo. Quando não damos ouvidos à palavra de Deus, quando não entramos em sua presença, em oração, permitimos que os velhos medos, frustrações, desesperos, falta de perspectiva, ocupem espaços prioritários em nossa vida, a ponto de tirar de nós a esperança e a coragem de ir em busca de mudanças. Devemos tomar cuidado com isso. Devemos observar que Deus afasta de nós tudo aquilo que destrói. Deus afasta de nós nossos medos, afasta de nós perigo. E assim devemos buscar em Deus, em sua infinita misericórdia, ter nos abençoado, nos sustentado, ter nos dado uma vitória sobre as situações que são frustrantes e terríveis que surgem diante de nós. Próximo parágrafo. Assim como Mefibosete foi alcançado pela bondade de Davi, a graça de Deus nos alcança e nessa maravilhosa graça encontramos cura para todos os nossos traumas e medos. É certo que neste mundo temos aflição, como João 16:33 afirma, mas é certo também que aquele que prometeu estar conosco todos os dias, em Mateus 28:20, continua com suas mãos estendidas e dizendo: vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Devemos crer, porque essa é a promessa de Deus, que Ele está conosco, abençoando e agindo. Observamos aqui que Deus agiu através de Davi para que a graça acontecesse na vida de Mefibosete. Através da graça em Jesus, nós fomos alcançados para Deus. Tivemos uma mudança de vida. Fomos curados dos nossos traumas físicos, emocionais, sentimentais, espirituais, porque Deus é conosco através do seu Filho Jesus. E assim, irmãs e irmãos, que possamos também testemunhar, partilhar do que nós temos recebido do Senhor da salvação. Que Deus esteja conosco, iluminando nossas mentes e corações diariamente em Cristo Jesus. Amém. Para a nossa reflexão, você já viveu alguma situação traumática e conseguiu superá-la? Poderia, em poucas palavras, edificar as pessoas com a sua experiência? Como a igreja pode ajudar as pessoas que vivenciaram traumas em suas vidas? Possamos refletir nessas perguntas e termos algumas respostas para dar. Assim, irmãos e irmãs, havendo perguntas, algumas dúvidas, podem me encaminhar, que estaremos respondendo. É para a nossa edificação, nosso crescimento. Que Deus esteja conosco nesta hora e que podemos aprender um pouco mais e partilhar da sua palavra. Oremos. Mas antes, nossos avisos, não vamos esquecer, irmãos e irmãs, nosso culto dominical domingo às 9 horas da manhã, nosso culto público da família às 18 horas, nosso culto da oração lá no Intercessor às quartas-feiras às 20 horas. Os irmãos e irmãs que queiram convidar o irmão Jurandir para retirar dízimos e ofertas e alimentos para a cesta básica, podem fazê-lo, caso não possam fazer o depósito bancário ou transferência. Nosso irmão Jurandir se prontificou a fazer. Nosso jejum nacional, segundas-feiras, a partir das 20 horas, com entrega às terças-feiras, às 15 horas. Diariamente tenho encaminhado áudios e vídeos para edificação sua. Que Deus esteja abençoando a ti, em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pela escola dominical, por esse momento que estivemos aqui na tua casa. Fica conosco, Senhor, no decorrer do dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, para todos sempre. Amém. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus e até o próximo domingo. Amém.